Olá pessoal, hoje eu quero bater um papo com vocês que eu acredito que vai abençoar muito a sua vida. Eu já peguei um cafezinho, se você gosta, pega também o seu pra gente poder tomar junto enquanto a gente conversa. Como você já viu no título, o assunto de hoje vai ser uma reflexão que uma vez eu tive quando eu estava vendo um vídeo de uma entrevista com um ator muito famoso. Ele é brasileiro e ele tava falando que ele havia se convertido, ele tava ali contando as experiências dele e tal. No meio da entrevista, teve uma hora que ele falou uma coisa um pouquinho assim fora daquilo que nós cremos e tudo mais, e ele falou assim, porque o Deus que eu acredito, o Deus que eu conheço, ele não faria tal coisa, ele não pensaria assim. Sendo que quando eu escutei aquilo e eu liguei com o Deus da Bíblia, eu falei, cara, o Deus da Bíblia pensa assim, ele faria isso sim. E aquilo me assustou bastante porque eu fiquei imaginando quantas pessoas estariam vendo aquele vídeo. E poderiam ser prejudicadas, né, no que diz respeito a Deus. Eu fiquei um pouquinho brava, confesso que quando eu vi aquilo eu fiquei bem brava. Eu fiquei muito preocupada com as pessoas que estariam vendo e não saberiam como lidar com aquilo, iam acreditar no que ele falou e tal, fiquei bem preocupada. E aí nasceu essa necessidade de gravar um vídeo sobre isso. Não sei se vocês sabem, gente, mas existem os últimos dias e eles são mais próximos da volta de Jesus, porém, esses últimos dias têm alguns detalhes que são bem complicados. Um desses detalhes são os falsos profetas. Esses falsos profetas, eles vão falar coisas que são meia-verdade. E uma meia-verdade, ela é suficiente para me afastar de fato da vontade e do propósito de Deus, de tudo aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e para me levar para o céu. Uma meia-verdade não é uma verdade. Eu fiquei meditando sobre isso e pensando que realmente nos últimos dias nós seremos testados. A gente tem vivido um tempo perigoso de internet, de informação, que faz com que a gente se aproprie daquilo que não é. Tipo, qualquer pessoa fala o que quer e a gente pode tomar pra si, isso pode ser muito perigoso. A palavra fala que nos últimos dias existirão pessoas que vão querer ouvir somente aquilo que agrada a elas. E é aí que nasce o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço, ele precisa ser um só Deus, que todos conhecem a partir da Bíblia. Nós que somos cristãos, ele não é para ser dividido, ele não é para eu colocar minha opinião e colocar o que eu acho sobre Deus em cima dele. Ele mesmo sabe de quem ele é e ele fala pra gente sobre quem ele é. Pelo menos aquilo que nós podemos saber, o Senhor fala sobre ele, sobre o caráter dele, sobre o que ele pensa a respeito de vários assuntos, sobre o que ele faz, o que ele fez e o que ele fará. Ele deixa isso muito claro pra gente. A gente não pode simplesmente chegar e falar assim, mas eu acho que Deus... Não, Deus é Deus. Deus, ele é do jeito que tá ali na Bíblia. E vai caber a mim e a você acreditar nisso e aceitar isso. Não montar um outro Deus. Talvez você fique falando, poxa, isso não é muito pra mim. Cara, isso é pra gente. Porque a gente vai se perdendo ao longo do caminho se a gente não vigiar e a gente acaba montando um Deus. Será que você tem montado um Deus? Um Deus que compactua com coisas que você faz que não é muito certo? Quer ver uma coisa interessante? A gula. Quantas vezes eu tava sendo gulosa, eu falei, cara, Deus não tá se importando muito com isso. Na minha cabeça, eu não tava sentindo nada, eu não tava sentindo a ira de Deus sobre mim. Mas a palavra de Deus diz que os gulosos, eles não herdarão o reino dos céus. Isso é muito sério. Eu podia não estar sentindo que Deus tá virado comigo ou qualquer coisa do tipo, porque na minha cabeça gula não era tão... Mas a palavra de Deus fala que ele não gosta nem um pouquinho de gula. Uau, esse é o Deus. Eu achava que Deus não ligava, mas a palavra de Deus fala que ele liga e liga muito. Entre vários outros assuntos e outras coisas. Olha o perigo, olha como a gente acaba montando um Deus sobre o Deus. Às vezes você lê aquela parte que fala dos últimos dias, das pessoas que vão sentir uma coceira no ouvido quando escutarem o verdadeiro evangelho. Será que eu e você temos sido essa pessoa que quando somos confrontados com a verdade, que quando ouvimos algo que não concordamos, o nosso ouvido ele fica e a gente foge? Eu já me peguei assim. A nossa carne, ela não gosta do verdadeiro evangelho. Eu não estou falando de legalismo, não estou falando de nada disso. Eu estou falando da verdadeira palavra. Várias vezes eu, confrontada, eu pedi que era melhor achar que não é bem assim. Mas pelo menos eu fiz algo decente. Eu fui ver se era aquilo mesmo. E quando eu abri a palavra, era exatamente aquilo que Deus pensava sobre o assunto, que Deus queria que eu fizesse a respeito do assunto. Por exemplo, vou falar mais uma coisa que eu achava que Deus não estava assim, querendo tanto assim de mim, se importando tanto. Era a questão
dar a outra face. Eu já estava achando de outra forma, né? Porque a gente escuta tanta gente falando. Eu estava pensando de outra forma, que tipo, cara, eu sou cristã, mas eu também não sou boba. Eu também não, etc. Mas não é bem assim. Existem situações que eu vou ter que, se me pedirem a minha túnica, eu dar a minha capa, dar a outra face, apanhar dos dois lados de verdade. Vão ter situações que vão exigir humilhação da minha parte. A gente tem vivido num tempo que é tipo, se ame, se proteja, não se humilhe, não deixe ninguém te humilhar, não deixe ninguém te pisar, sendo que jamais foi isso que Jesus ensinou pra gente. Muito pelo contrário. Ele falou, que bom que você é perseguido, que bom que você chora, se humilha, porque os humilhados serão exaltados. A gente tem perdido a base do verdadeiro evangelho. Então a gente tem criado um Deus na nossa mente. A gente tem conhecido um Deus que talvez não é o nosso Deus, não é o Deus de verdade. Não adianta montar um Deus. Ele é o Deus que ele é e acabou. Então é mais um vídeo que, com muito carinho, que primeiro Deus falou comigo, Deus tem tratado esse assunto comigo, para eu estar trazendo aqui para vocês também. Não monte um Deus, simplesmente conheça o seu Deus. O Deus que quis se revelar na palavra e ainda quer se revelar dia a dia pra gente. É esse Deus que nós temos que conhecer. Também eu espero que esse vídeo tenha te abençoado muito. Eu espero que esse vídeo te dê vontade de ler a Bíblia, porque tem uma coisa que vai te ajudar nisso tudo, é ler a Bíblia. É você ver como ele age, como ele pensa, o que ele fala. A Bíblia vai te ajudar em tudo isso. A Bíblia vai te segurar de não ser enganado nos últimos dias. Então é isso. Volte a ler a palavra, volte a estudar a palavra e confira se o que você tem ouvido está escrito. Tá bom? É isso. Um beijo e eu amo vocês.